Bom dia, queridos amigos do programa Aurélio Becker, repórter. Estamos aqui na Comusa com o diretor-geral Márcio Líderes. Estamos também com minhas colegas de trabalho, a Wayna Altenhofen e a Diana Mendel. Trabalhamos junto há vários anos. E a matéria, na verdade, são duas. Eu peço ao senhor que faça um resumo do tamanho que o senhor entender necessário, sobre o que está acontecendo com esse mundinho que possa se refletir aqui na Comusa, no nosso terreiro, na nossa paróquia. Está quente, está frio, o rio aumenta, o rio diminui, não sabe o que vai acontecer com o rio, agora o Jacuí está entrando nos sinos, e por causa do vento sul, daí de represa, daí não está chovendo mais e o rio continua aumentando. As pessoas estão confusas, não sabem mais o que fazer, o que pensar. Como é que vocês, na prática, conseguiram, vamos dizer, a sobrevivência nesse 2023? Depois nós vamos para o 2024. Bom, Nelo, prazer estar contigo aqui de novo. Obrigado. Deixar aí nosso abraço a todos aqueles que estão nos assistindo e dizer da grande dificuldade que é a gente trabalhar nos dias de hoje, dependendo de uma matéria-prima que é o rio. A gente trabalha com o meio ambiente todos os dias, o meio ambiente tão ameaçado, e a gente está colhendo, como a gente já dizia antes de iniciar o programa, o nosso estilo de vida. A gente está colhendo hoje o nosso estilo de vida, a gente está colhendo o estilo de vida moderno, que ao longo dos tempos só vem depredando o meio ambiente, e com isso faz com que nós tenhamos todos esses fenômenos climáticos que a gente está observando. A gente tem um aquecimento global que muitos achavam ao longo do tempo que era uma grande bobagem. Tinha até pouco tempo atrás muitos negacionistas disso aí, dizendo que era tudo bobagem, que isso não existia. E Charles Darwin já disse em dado momento, em um dos estudos dele, que o mundo não acaba. Quem acaba são os seres humanos. A Terra dá um jeito dela se reinventar, dá um jeito de se recuperar. Ela é antiga, estando os humanos aqui ou não. Então é um processo que às vezes leva muito tempo para acontecer, mas o ecossistema ele vai encontrar uma forma de se recuperar, nós querendo ou não. Eu queria sempre lhe perguntar, e dessa vez eu não esqueço, o senhor não acha que as escolas poderiam ter um papel preponderante nessa história? Eu quero dizer assim, fala para o pai, para a mãe, para o irmão, para o tio, para o avô, não joga isso aqui dentro do arroio, porque isso parece inocente e não é inocente. Ali na frente, a Comusa vai ter um trabalho hercúleo para se livrar disso. Como é que é essa coisa? Porque, considerando a população de Novo Hamburgo, 250 e poucos mil, isso deve dar um problema quase que permanente. E a gente tem um trabalho socioambiental que é feito com as crianças nas escolas, mas ainda é muito pequeno, frente a tudo aquilo que é degradado no meio ambiente. Nós temos aí diversas formas de degradação, o descuido com a mata ciliar dos rios, o lixo que é jogado na rua, descartado de forma indevida, ou não? A quantidade de produtos químicos, Lelo, também que nós temos hoje nas casas, utilizando produtos para lavar louça, para lavar roupa, para limpar a casa, isso tudo acaba no rio de alguma forma. Tudo isso acaba descendo pelo ralo e acaba indo para o rio. Então, o meio ambiente, de uma forma geral, ele acaba tendo que encontrar uma forma de se regenerar. E aí, muitas vezes, é pelo excesso de chuva que tem acontecido, por conta do aquecimento global, é claro, mas tudo isso faz parte de um ecossistema que está tentando se regenerar de alguma forma. Tem até um amigo que brinca sempre que o jeito seria muito fácil a gente conseguir limpar o rio de todas as suas impurezas. Era só dar uma grande cheia e ninguém colocar mais porcaria dentro do rio. Ele mesmo se lava, ele mesmo se regenera. Só que o problema todo é que a contaminação não cessa. O estilo de vida moderno também faz com que nós não tenhamos esse cuidado com o meio ambiente. Quando os descobridores chegaram aqui no Brasil, e nós tínhamos os índios aqui, eles tinham cuidado com o ecossistema, eles sabiam que precisavam ter uma vida sustentável. Então, tanto é que os índios faziam as suas necessidades o mais longe possível do rio, porque é no rio que eles bebem água.
Então, como eles caçam, pescam naquele rio e acabam bebendo a água do rio, as necessidades deles faziam o mais longe possível do rio. E o que aconteceu quando os descobridores vieram para cá? Pelo contrário, começaram a jogar todo o dejeto no rio para depois utilizar a mesma água. Não é uma coisa inteligente isso? Não, nós tomamos xixi reciclado de soja. Isso é verdade. Isso é verdade. E mandamos para São Leopoldo. Isso é verdade. Na prática. Na prática é a verdade. O custo disso, presidente, qual é o custo? Eu digo assim, a potabilidade da água, né? Porque você segue normas internacionais e nacionais que tem que ter um mínimo de potabilidade. Mas o que isso tem representado em adicionamento de faturamento sobre esse gasto? É que, na verdade, né, é um conjunto de fatores, né, que a gente tem que levar em consideração, né? Se nós formos considerar o custo total de operação com água e esgoto que nós temos hoje na Comusa, claro que com os investimentos e as coisas todas que a gente faz, a gente tem um custo operacional de aproximadamente 5 milhões por mês. Né? Então é um custo bastante elevado, imagina, para distribuir água para toda a cidade, para tratar o esgoto de toda a cidade, para fazer os consertos que precisam ser feitos, né? Tudo que engloba é aproximadamente isso, né? Fora financiamentos e coisas que a gente também tem de futuro, né? Investimentos de futuro, mas isso, o custo operacional é praticamente isso hoje. Se nós tivéssemos um rio com água melhor, só em produtos químicos a economia seria gigantesca, né, nesse tratamento, então não teria uma operação tão grandiosa para fazer, porque hoje nós temos um rio classe 4, que é o Rio dos Sinos, que está entre um dos 5 piores rios do país. É um título indesejado. E a gente tem que tornar essa água potável em condições para oferecer para as pessoas. Então, é muito difícil, é um trabalho hercúleo mesmo, que a gente faz todos os dias, 365 dias por ano, mas que a gente vem conseguindo cumprir a contento, e apesar de todas as intempéries que nós tivemos, não deixamos nem no momento da maior cheia histórica e nem no momento da maior seca histórica aí nos últimos 6 anos, deixamos faltar água na cidade de Novo Hamburgo. Então, é muito gratificante também a gente saber do compromisso que nossos servidores têm também com o trabalho que eles prestam aqui na cidade, o trabalho de excelência. E o conceito da Comusa é muito bom, porque vira e mexe, esquenta, esfria, sobe o rio, desce o rio. O nosso abastecimento esteve bem, ótimo, de muito bom para cima, porque não há queixa, né? Eu sou do meio, então todo mundo reclama, Diana. Então, vocês têm sido poupados e com méritos por ter esse bom conceito. Agora, o governo alemão, em convênio com o governo brasileiro, nos anos 60, se não me engano, mandaram técnicos para cá para fazer uma avaliação do Rio dos Sinos, desde a nascente lá em Caraá e tal até Canoas. Conclusão deles, na época, há 60 anos, Brasil, a água do Rio dos Sinos só serve para fins industriais, ele não é potável. Na época, começava já pequenas plantações de arroz, e aí bota aquele veneno, aí vem a chuva, aí leva aquele veneno e tal. Hoje, as fotos aéreas que eu tenho batido com o Feijó, e também com a Diana e com a Uaina, a gente sobrevoa, e aí aparece plantação de arroz por tudo. Os arrozeiros me detestam. A hora que eu bater as botas, eles vão fazer um churrasco, porque eu vivo toda hora pegando no pé deles. É assim. A gente não faz chimarrão com arroz, a gente não faz tomar banho com arroz. O arroz é maravilhoso, eu gosto, faço arroz carreteiro, sou apaixonado por arroz. Mas por que essa benevolência? Por quê? Ah não, o arrozeiro é economia, é trabalho, tá. Mas alguém se preocupa que eles têm que fazer uma lavoura de arroz na nascente do rio, onde nós poderíamos fazer um aquaduto pegando aquela água. Vai custar os olhos da cara, mas vamos pegar a água limpa e trazer para cá. Essas coisas eu não compreendo. O senhor pode me ajudar no raciocínio e pode me fazer mudar de opinião. A política pública das bacias hidrográficas não é uma política municipal, né, Léo? A gente participa, tanto a importância da participação que nós temos no Comitê Sinos, que é onde dá as diretrizes, né, da utilização da bacia do Rio dos Sinos, no nosso caso aqui, que é o nosso meio, né, de trabalho de todo dia, onde a gente tenta colocar também o nosso posicionamento sobre como deveria ser, né, a utilização do rio. Uma coisa que é importante, que está acontecendo, que nós fomos também quem capitaneou esse trabalho há 2 anos atrás,
é um estudo de vazão que está sendo produzido pelo governo do estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é quem tem o outorga para cuidar desse trabalho e cuidar dos rios, para que a gente possa descobrir qual o melhor caminho. São fazer microbarragens, qual é a interferência que tem a questão dos arrozeiros, qual é o volume, qual o volume de captação, qual o volume de captação. Esse estudo é que vai dizer qual é o melhor caminho, porque hoje nós temos uma transposição do rio Caí, que acontece na usina de Bugres, né, que corresponde hoje a 1/3 da água dos Sinos. Vem lá de cima. Vem lá de cima, vem da serra. Então, tudo isso tem que entrar nesse estudo para a gente saber como a gente vai poder se comportar para o futuro, se é necessário fazer, de que forma fazer, talvez microbarragens para reservação de água nos períodos de seca e para contenção dessa água também em volume excessivo no volume de cheia, como aconteceu agora esse ano. Então, o estudo ele é importantíssimo para a gente poder compreender a nossa bacia, porque hoje a gente só enxerga a bacia nos momentos em que ela ou fica muito rasa, fica com a seca, ou quando ela tem um volume excessivo de chuva que ela acaba extravasando. Ou muda de cor, que as pessoas... Se a gente não fizer um estudo, claro, né, e a gente tem um estudo da Metroplan, que coloca as manchas de inundação nos últimos 100 anos, o que foi feito uma análise mais pormenorizada, mas agora o estudo de vazão ele é fundamental, que é ele que vai poder dizer o que nós temos que fazer, de que forma nós vamos atuar. E quem tem a competência para fazer isso é o governo do estado e está fazendo nesse momento. O governo federal tem alguma participação nesse sentido? Não, ele tem uma competência muito maior reguladora disso tudo, né? Através da Agência Nacional das Águas. Essa é uma função do governo federal nesse sentido. Claro, tem rios, por exemplo, que acabam ultrapassando, né, barreiras dos estados, onde também sim tem uma ação da ANA, né, na Agência Nacional de Águas nesse sentido. Mas a competência para atuar na questão dos rios do estado aqui e das bacias hidrográficas é do estado do Rio Grande do Sul, estado. Os arroios gaúchinhos, presidente, e o Pampa, por exemplo, por se tratar de traçados menores, mais curtos, mais estreitos, mais acessíveis, em tese menos onerosos, então dá para melhorar a qualidade desses arroios, fazer uma prevenção, porque eles são, além de Paranhana e outros afluentes, mas os nossos arroios são terríveis. O arroio Pampa vai se transformar numa gosma, não vai ser nem água. A gente acabou inscrevendo agora 8 projetos, né, no novo PAC. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração.
A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Que contemplam, inclusive, o Pampa e o Gauchinho nesses projetos para tratamento de esgoto, né? A gente está na expectativa, com esses projetos que foram protocolados, a gente conseguir recursos para fazer um emissário para levar o esgoto do Arroio Pampa, a água do Arroio Pampa, para tratar no Misral. Esse é o projeto, e para fazer uma estação, né, no Cerquinha, já tem uma estrutura daí. Isso, fazer uma estação de tratamento no Cerquinha, fazer uma estação no Arroio Pampa, no Gauchinho também. Então, isso tudo está previsto nesse projeto do PAC. A gente está com a expectativa agora, como saíram as grandes companhias estaduais, como Corsã, Sabesp, foram para o setor privado, a expectativa é que, como nós temos uma autarquia pública, a gente consiga ter êxito aí nos projetos que nós apresentamos para conseguir recurso do governo federal e fazer suas obras. Os outros municípios, eles têm participado ativamente desse esforço do Comitê Sinos? Sim. Ou eles se eximem? Por exemplo, o Rio Gravataí, que vive lá com seus problemas terríveis também, uma classificação vergonhosa, o estado do Rio como um todo, mas os municípios, por exemplo, Igrejinha, Três Coroas, Taquara, que abastecem o Rio dos Sinos, o que eles fazem para ajudar? Ou eles estão omissos, ou eles não precisam fazer, ou a legislação não se importa se eles participem ou não? Então, a participação dos municípios da Bacia dos Sinos são bem presentes nessas reuniões do Comitê Sinos, onde a gente consegue estabelecer, inclusive existe participação de vereadores, existe participação de secretarias de meio ambiente, né, de companhias de saneamento, onde todo mundo, e de órgãos ambientais também, promotoria regional ambiental, é muito atuante nesse sentido também, nessa participação para construir, né, uma melhoria da bacia. Então, existe sempre esse contato, né, mas como eu estava dizendo, a competência mesmo para uma ação efetiva é do governo do estado. E por isso a gente saudou muito essa iniciativa de fazer esse estudo para a gente poder entender, porque sem a gente poder entender como funciona, a gente não tem como fazer nenhuma ação. Novo Hamburgo não tem como fazer uma ação no Rio, né, de forma individual, sem depender de Campo Bom, sem depender de Taquara, sem depender de São Leopoldo. Então tem que ter uma ação globalizada, e quem tem a competência para isso é o governo do estado e vem fazendo. E o senhor acha que essa atribuição do governo do estado, com tantos remendos que tem que ser feito pelo estado todo, e agora que a gente viu focos aí terríveis de construções, condomínios, tudo perto do rio, que é fatal que isso vai acontecer, como nós vamos ter essa invasão aqui perto do rio, na avenida dos municípios, eu temo informar, eu já nem vou estar mais aí, mas eu temo informar
que talvez se crie ali uma favela de 4, 5, 6, 10 mil pessoas, que quando o rio encher vai inundar tudo. E eu fico em pânico, porque, bom, pois é, mas as pessoas têm direito. Não, elas não têm direito a morar num lugar insalubre, onde a criança atravessa a rua e a rodovia intermunicipal. A gente tem um problema bastante sério aí, né, Nelo, que diz respeito a duas questões que é importante as pessoas entenderem. Uma, boa parte dessa área, apesar de ser uma área de alagado e uma área de APP, é privada. Tá? E dois, nesses casos em que nós temos aí o perigo de risco de vida das pessoas, inclusive de morarem nesses locais, quem tem o poder para agir daqui um pouco nesse sentido até é o próprio Ministério Público, né? Porque o município primeiro não pode intervir numa área privada. O proprietário tem que pedir essa reintegração de posse, tem que pedir a retirada dessas pessoas. Quem pode fazer esse trabalho não é o município, no caso, porque não é uma área pública, é uma área privada. Então, nós temos um conflito de competências muitas vezes aí, e tem outro detalhe bastante importante também. A gente não pode tapar o sol com a peneira de dizer que hoje nós vamos tirar e amanhã não vai ter gente lá de novo. Sim. Então, essa conscientização das pessoas, e muitas vezes acontece também o problema das enchentes, porque aonde tem casa não era para ter. A gente tem um problema social bastante sério, não só na nossa cidade, não só na nossa região, não só no nosso estado, no nosso país como um todo, mas a gente tem um problema social bastante severo, que as pessoas não têm o direito à moradia que é garantido na Constituição. Moradia digna é um direito das pessoas garantido em Constituição, e a gente sabe que, infelizmente, um lugar que não seja insalubre, de fato não é a verdade. Então, muitas pessoas estão morando hoje em todos os lugares do país onde não deveria ter casa. Não tem como a gente circundar financeiramente, viamente impossível, viavelmente impossível, fazer um dique em toda a circunferência da cidade de Novo Hamburgo. Isso é uma obra impossível de ser feita, até pode ser feita, mas é um absurdo financeiro que não vai acontecer. Para poder dizer, olha, toda vez que tem uma cheia que enche a casa das pessoas d'água, infelizmente, vem esses comentários, porque tinha que ter mais dique, tinha que ter mais casas de bomba. Quantas casas de bomba seriam necessárias para a cidade de Novo Hamburgo, para circundar a cidade? O que tinha que acontecer era haver realmente uma mudança dessas pessoas dali para um lugar onde não enche d'água. Essa é a grande verdade. Só que o custo disso e a agilidade disso também não é fácil de fazer. Né? Os desafios são muitos, né? E é só que a gente está brigando com a natureza. E com a natureza a gente infelizmente não consegue vencer. E ela é soberana. Todo mundo botar um agravante. Sim, desculpe. Todo mundo tenta, né, vencer a natureza, mas quando ela se rebela, não tem quem consiga. Ela torce. Tu pode ter todo o dinheiro do mundo que tu não vai conseguir. Verdade. É bem assim. Eu tenho um agravante a acrescentar ao seu comentário. Vamos criar uma situação hipotética. Eu tenho 1 hectare agora. Eu tenho. Lá na Avenida dos Municípios. É meu. Escriturado, está tudo legalizado. Muito bem. Eles invadem. Eu entro com uma ação de reintegração de posse. A justiça provavelmente tem ocorrido. O José Aurélio tem direito a usar. Usar é para quê? Eu não posso usar. Aquela área é uma área de preservação. Eu vou usar para quê? Eu não posso construir. Eu não posso botar uma borracharia, eu não posso botar um bar, eu não posso botar uma lojeria. Então eu não quero aquela área, ela só vai me incomodar. Mas aí, a defesa, nesse caso, quem tem que agir é o Ministério Público, que é o representante do Estado nesse momento. Mas o senhor não acha que um passo a mais, uma questão política, já que agora o senhor está entrando, e ainda bem, que é uma boa notícia para a cidade nessa área, é uma questão política. Tem que mudar a legislação. Não é possível que eu tenha o direito de ter uma coisa, mas eu não posso usar. Então, isso significa invadam, porque eu não quero. A prefeitura fez, e eu e o doutor ficamos enchendo o saco aí do tempo. A prefeitura foi lá desmontar, fizeram, aconteceram, tá. Mas aí veio a questão, a maioria lá, como acontece ali na frente da Fevale, nós temos todo aquele morro, que daqui a 10, 15 anos, 20 anos, aquilo vai desabar, porque eles cortam as árvores todas, constrói as cabungas, daí fica líquido, fezes, urina, ele vai afofando. E a lei da gravidade nós não conseguimos mudar, o senhor falou, a natureza é natureza. O que vai acontecer? Como no Rio, vai desabar,
vai matar gente, vai causar sofrimento. A gente sabe que isso vai acontecer, mas nós não temos instrumento para... Não pode invadir, não pode, pela segurança, para que a pessoa não morra daqui a pouco. E por que isso prevalece? Só não pensa que teria que ser uma ação política, uma ação mais global um pouco? Deveria, mas o principal, né, Léo, é as pessoas terem condição também de ter uma moradia digna, né? Que infelizmente ainda hoje, apesar de a Constituição ser de 88, nós não conseguimos chegar lá. Verdade. Essa é a grande verdade. Então, o país hoje ainda passa por um problema e um déficit habitacional bastante severo, né? Então as pessoas não têm condição e elas não estão lá porque querem, estão lá porque não têm condições de morar em outro lugar. Se nós tivéssemos uma casa boa em outro lugar, com certeza nós não íamos estar ali invadindo essa área de APP ou invadindo o morro na frente da Fevale. Ninguém faz isso porque quer. Eu não acredito que a pessoa vá lá para um lugar que não tem luz, não tem água encanada, não tem esgoto. Vendem as áreas. Mas vende para alguém também que está numa condição bastante difícil e que não tem uma moradia digna. Então, é um problema social muito maior, né? Então, por isso que parece que tem que ter uma abrangência maior na busca da solução. Não tenha dúvida. Tem que ter um envolvimento de todos os atores nesse sentido, né? E o Brasil, de um modo geral, tem que ter um enfrentamento econômico de uma maneira diferente, né? Hoje nós temos, de um lado, uma política econômica servindo aos bancos, de outro nós temos o que a gente pode chamar de pobrismo, que é o que fazem com que as pessoas continuem pobres para que continuem recebendo o auxílio do governo e não saiam da pobreza de fato, né? Então, e a gente tem aí as nossas riquezas naturais que acabam fazendo, que ficam mascarando essa nossa pobreza nacional, né, com um superávit na balança econômico-financeira do país, que acaba mascarando todos os outros problemas que a gente tem, e essa é a grande realidade do Brasil. A desindustrialização do Brasil é uma verdade, a ausência de uma educação de qualidade é uma verdade, e a gente não é um país competitivo hoje por conta disso, né? Nós estamos cada vez mais ficando à mercê, e isso está se refletindo, inclusive, nas questões ambientais do país. Muito bem, eu proponho rapidamente, nós estamos indo para o horário que é... Como é que está, Diana? Fechou. Tá? Tá no fim? Tá. Aí, eu queria só um depoimento rapidinho de duas mães de filhas, e rapidinho, a importância da água na casa, rapidamente assim. Qual é o dodói principal? Qual é a maior preocupação que você tem com a água? Que falte, que esteja limpinha, que esteja abundante, que esteja... Qual é? Na minha casa, a minha preocupação é quando falta água, que raramente eu penso, será que eu paguei? Porque eu sempre penso, eu esqueci de pagar. Aí eu já ligo pra minha vizinha pra ver se na casa dela também tem. E? Daí às vezes... Fazem aquela... Isso, se na casa dela tem, eu fico mais tranquila, né? Porque daí é só que eu paguei, tá tudo certo, que eu não esqueci. Eu passo pela mesma coisa, mas é com luz. Contigo, Diana. Ai, gente, a minha preocupação é ensinar os guris, né? A cuidado que tem. Apesar de eu morar em Sapiranga, eu não dou a água para eles da torneira. Eu compro água mineral por medo, né? Especialmente em tempo de verão, apesar de agora estar em cheia, não tem seca. Mas a preocupação é ensinar eles. Diana não mora no amor. E eu só tomo água da torneira. Eu só tomo água da torneira. Eu só tomo água da torneira. Eu também. E aí, bom, já passei por situações ruins, Mas né? Mas sempre fotógrafo, assim, particular. Gente. Vamos encerrar o programa, então. Vou Toma só minha banho voz. também, com água mineral. Só minha voz apareceu hoje. Então é isso, né? Fechou? Obrigado. Era isso, obrigado. Então, uma pequena e rápida enquete agora para encerrar. 2004, os 3 principais metas do senhor para 2024. 2024 é a gente conseguir fazer aquilo que a gente vem já trabalhando há tantos anos, né? Que é entregar realmente água boa e tratada para as pessoas, terminar a nossa estação do Lewis Hall e ver o Lewis Hall com água límpida de novo. Esse é o grande sonho, o grande legado que a gente quer deixar para as pessoas. E isso vai resolver, em grande parte, o gauchinho e o pão, porque é um Deus me livre. Não tenha dúvida. Qual é o outro? Não, a
gente seguir nos projetos que a gente tem, conseguir aprovação, né, desses projetos do PAC que a gente inscreveu, né, para conseguir de fato entregar aí 100% de esgoto tratado da cidade de Novo Hamburgo, e a gente nunca mais tem que ficar discutindo isso e não também achar que esgoto correndo a céu aberto. Em quanto tempo? Não, com esses projetos do PAC, a gente acredita que nos próximos 5 anos a gente consiga. Isso. Até 100%? Vendo recurso até 100%. Poxa, isso é uma notícia. Então, até 2033, tranquilamente, a gente cumpre, né, conseguindo esses recursos do PAC, a gente acaba conseguindo isso entregar. Leva Novo Hamburgo a uma categoria super especial? Não, a gente chega daí a 100% de esgoto tratado, a gente cumpre o que a legislação nos exige, mas também faz o que é melhor, né? A gente deixar um legado de saúde pública para a nossa cidade e ter água límpida de novo nos arroios da nossa cidade, que eu acho que é o maior legado que qualquer administrador público e político gostaria de deixar, pelo menos é o que eu gostaria de deixar para a comunidade. Falta uma? Mais uma. Mais uma? Mais uma é a gente conseguir deixar, Léo, um legado... Os gatos que lhe incomodam. Não, isso é outro enfrentamento que a gente vai ter que ter no Porque futuro. daí água suja e as pessoas reclamam. Ontem ainda falava sobre isso, né? Que hoje nós temos em torno de 38% de água desperdiçada, vamos dizer assim, tá? De perdas de água na cidade de Novo Hamburgo, dos quais em torno de 15% a 20% desses 38% são de áreas de interesse social onde ninguém paga água, onde é gato. Então isso não deveria estar contabilizado dentro porque eu não posso lá cortar. Entende? A própria justiça não autoriza com que a gente corte. Então a gente entende toda essa questão. E há quem use e não precisa.